Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindos ao nosso canal Capoeira Literária. Eu sou o professor Jefferson Nogueira, sou professor universitário e também professor de capoeira no grupo Zabelê Capoeira em Juiz de Fora, Minas Gerais. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da obra do mestre Nestor Capoeira, Capoeira, Pequeno Manual do Jogador. Hoje nós vamos falar sobre a origem da capoeira, sobre as diversas teorias acerca da origem da capoeira. Vamos falar da capoeira na época da escravidão, na capoeira em diversas regiões do país, como por exemplo Rio de Janeiro e Pernambuco. Então vem com a gente que o estudo está muito interessante. Eu preferi trabalhar com PowerPoint para eu poder trazer trechos da obra para vocês na íntegra, indicando as páginas, eu trazendo para vocês algumas ilustrações. Então não poderia deixar de ser, sou professor universitário, tenho essa mania de trabalhar com PowerPoint. Então é isso. Seja bem-vindo, venha que vocês não vão se arrepender. Axé. Olá, sejam bem-vindos à nossa aula Resenhas de Capoeira, parte 3. Estamos estudando a obra Capoeira, Pequeno Manual do Jogador, do mestre Nestor Capoeira. Logo no início dessa parte, o autor nos traz uma citação do grande historiador Eric Hobsbawm, da sua obra A Era dos Extremos, uma obra muito importante. Ele nos diz o seguinte, Hobsbawm, abre aspas, a destruição do passado, ou melhor, dos mecanismos sociais que vinculam nossa experiência pessoal às das gerações anteriores, é um dos fenômenos mais característicos e lúgubres do final do século XX. É muito interessante essa passagem, mas à frente nós vamos compreender o que Eric Hobsbawm está nos falando. Eu fiz um adendo nos próximos slides e aí eu retomo essa citação de Hobsbawm. Adentrando sobre o histórico da capoeira, o que o autor nos diz logo de cara sobre a origem da capoeira? As origens. Abre aspas, mistura realizada em solo brasileiro durante o regime da escravidão. Provavelmente em Salvador e no recôncavo baiano durante o século XIX. Fecha aspas. Notem, provavelmente, ele não está afirmando nada. E na nota de rodapé desta página ele nos diz o seguinte, olha, não podemos dizer que era somente na Bahia, porque já tínhamos capoeira no Recife e já tínhamos capoeira no Rio de Janeiro. Ele faz um adendo, ele diz o seguinte, olha, em Salvador a capoeira era mais voltada para a questão da musicalidade, a questão da apresentação, a questão do folclore. Já no Rio e em Pernambuco, a capoeira era mais luta, a capoeira era mais combate, a capoeira era mais, digamos assim, aguerrida. E mais à frente, ele começa a falar da repressão que a capoeira, tanto em Pernambuco quanto no Rio de Janeiro, começou a sofrer. Isso nós vamos ver adiante. Todos nós sabemos que essa questão é uma questão aberta ainda. Qual é a origem da capoeira? Genuinamente brasileira, foi desenvolvida aqui no Brasil, isso é um ponto em comum. Todos sabem disso, né? Vamos ver o que o autor tem a nos dizer. A origem da capoeira, se africana ou brasileira, até os dias de hoje, é motivo de discussão. De pesquisa, de investigação, de debate. Historiadores, sociólogos, antropólogos, mestres de capoeira, pesquisadores autônomos, todos buscam esta resposta. Camará, de onde é que vens, camará? Esse é um canto de capoeira que está em aberto. Ele nos diz o seguinte, depois de fazer uma reflexão acerca de como o negro chegou, como o negro se introduziu na sociedade brasileira, ele fala o seguinte, temos agora uma ideia de como nasceu a capoeira, mistura de diversas lutas, danças, rituais e instrumentos musicais vindo de várias partes da África. Então, nós podemos deduzir que ele afirma, olha, a capoeira é genuinamente brasileira, só que ela traz em si elementos da cultura afro. Capoeira na escravidão. Logo em 1814, portanto início do século XIX, portanto Brasil Império ainda, não Brasil República, nós já tínhamos registros de repressão e perseguição às expressões culturais negras. Não só a capoeira, mas qualquer expressão cultural, qualquer expressão artística, qualquer expressão religiosa. Isso tem um fundo ideológico muito claro. Você
tornar os corpos dóceis, nos dizeres do filósofo Michel Foucault. O que é isso? É você quebrar qualquer possibilidade de resistência, né? Os negros eram separados, as suas etnias eram misturadas, ele não tinha como dialogar porque o dialeto falado de uma tribo era diferente da outra. Você reprimia a sua fé, você reprimia a sua religião, porque você não dava a ele a possibilidade de esperança de retorno à sua pátria. Então todos esses mecanismos ideológicos eram para dividir para conseguir reinar. Ou seja, vamos dividir, vamos enfraquecer o negro, vamos atacar aquilo que ainda dá segurança a ele, aquilo que vincula ele à sua terra natal, que são as suas expressões culturais, as suas expressões religiosas, as suas expressões artísticas. Já no Brasil República, lembrando que a proclamação da República se deu em 15 de novembro de 1889, então no Código Penal da República de 1890, no seu capítulo 12, artigo 402, vinha explicitamente agora a proibição da capoeiragem. A capoeira era crime. Capítulo 13 dos Vadios e Capoeiras, Decreto 847, de 11 de outubro de 1890. Como todas as manifestações culturais eram perseguidas, eram reprimidas, vamos ver o que o Código Penal nos falava especificamente sobre a capoeira e o samba. Artigo 402. Fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal, conhecidos pela denominação capoeiragem, andar em correrias com armas ou instrumentos capazes de produzir uma lesão corporal, provocando tumulto ou desordens, ameaçando pessoa certa ou incerta, ou incutindo temor de algum mal. Pena de prisão celular por 2 a 6 meses. Parágrafo único. E considerado circunstância agravante pertencer o capoeira a alguma banda ou malta. Sobre o que é banda ou malta nós vamos ver mais adiante. Samba e capoeira no século XVIII eram considerados demonstrações culturais de vagabundos e desordeiros. Olha que interessante. O samba, que está ligado à diversão, a expressão cultural de um povo era proibida justamente por isso, porque era por causa daqueles elementos de controle que eu falei no vídeo anterior. Aquela ideologia do controle, a ideologia de tornar os corpos dóceis, a ideologia de fazer com que não haja nenhum instrumento de união, não haja nenhum instrumento de pertencimento. E a capoeira, para além desse pensamento também de evitar a aglomeração, evitar o sentimento de pertencimento a um grupo, tal qual nós conhecemos hoje, a capoeira era uma ameaça, por quê? Porque a capoeira era uma luta, era uma arma. O corpo do negro, o corpo do escravo se tornava uma arma, né, perante as autoridades. Trouxe aqui 2 ilustrações, né, só para reforçar o que nós falamos anteriormente. Aqui 2 escravos treinando clandestinamente a sua arte, fazendo seus movimentos de defesa pessoal. Notem, né, que nós não temos aqui nenhum instrumento musical, não temos nada, logicamente, né, se a prática era proibida, você não poderia fazer barulho, você tinha que estar na clandestinidade, chegando aqui uma autoridade policial para coibir. E num outro quadro aqui também, nós temos aqui os escravos sendo levados, né, os negros escravos sendo levados possivelmente para prestar depoimento e para dar satisfação às autoridades da época. Pois bem, quais os fatores que levavam à perseguição? Os escravos negros, eles tinham essas proibições, não era por implicância, não era por nada. Tinha, igual eu falei, uma questão ideológica, um mecanismo de controle necessário para se fazer com que os negros dessem o mínimo de trabalho possível acerca de rebeliões, acerca de revolta, né? Então, quais os fatores que o autor nos aponta que levavam a essas perseguições? Quebrar o sentimento de nacionalidade do escravo, né? Você reprimir de qualquer maneira todas aquelas manifestações que faziam
com que ele ainda tivesse um vínculo com a sua terra natal, um vínculo com a África. Quebrar também, quebrando esse sentimento de nacionalidade, você está quebrando a autoconfiança, atacar mesmo a autoestima do negro, atacar mesmo a autoestima do escravo, fazer com que ele se sinta inferior e se coloque na posição de inferior, porque ele, se praticasse a capoeira livremente, se divertisse no samba, se tivesse a liberdade de fazer os seus cultos religiosos, manter seu vínculo com a sua ancestralidade, ninguém segurava, o negro ia ficar muito fortalecido. Então, na cabeça dos dominantes da época, eles tinham que fazer com que esses mecanismos de pressão, esses mecanismos de coação, melhor dizendo, ferisse o negro na sua integralidade. Então, sentimento de nacionalidade, quebrar isso, quebrar o vínculo com a terra natal, fazer com que o escravo fosse um ser sem pátria e sem memória da pátria anterior, quebrar a sua autoconfiança, evitar a união dentro dos pequenos grupos. Como eu falei, misturavam-se os grupos que eram rivais na época, na África, colocavam juntos, eles não conseguiam se comunicar, evitar a formação de lutadores ágeis, perigosos e insolentes, aquilo que eu falei, né? O corpo do negro era a sua própria arma, então você tinha que evitar toda e qualquer maneira de possibilidade de rebelião. Os praticantes escravos se machucavam e eram economicamente inviáveis. Além de tudo isso, ainda tinha, olha, se libera o samba, se libera a bebida, esses negros vão ficar inviáveis economicamente. No outro dia, eles não vão ter condições de trabalhar. Se eu deixo praticar a capoeira, para além de todas aquelas questões que eu falei, o autor nos aponta essa. Olha, o negro, se ele machuca, se ele quebra um pé, ele fica inviável, ele vai ficar 1, 2, 3 semanas se recuperando. Isso não pode. O negro é um instrumento da nossa força de trabalho, é um instrumento que move a economia do país. Formas de práticas da capoeiragem. A capoeira não foi praticada de uma maneira uniforme em todo o país, né? Em Recife, no Rio de Janeiro, o autor nos aponta que era uma capoeira violenta, era uma capoeira luta, era uma capoeira mais combate. Já na Bahia, ele descreve que era aquela capoeira com a feição de luta, dança, ritual, onde se mesclavam esses 3 elementos e a capoeira assim passava desapercebida e entrava ali na questão do folclore. Sempre praticada em locais ocultos, locais secretos, como nós vimos na foto ilustrativa, né? Sempre escondida das autoridades, sempre um movimento subversivo, um movimento que desafia o status quo, ou seja, que desafia a ordem social vigente, desafia as leis. Em locais abertos, às vezes, desafiando as autoridades. Daí vem toda a nossa oralidade, toda a nossa história, né? Quando você vê isso, que eram em locais abertos desafiando as autoridades, nós temos, por exemplo, o toque de cavalaria que servia para alertar quando a cavalaria vinha para reprimir as rodas de capoeira. Detalhe, o autor nos aponta que no Rio de Janeiro era sem musicalidade, sem a presença do berimbau. Então, década de 30, 40 e 50 do século anterior, muitos mestres aprenderam a capoeira e ensinaram a capoeira sem o instrumento, sem o berimbau. Somente depois que esse elemento foi introduzido nas práticas e nas rodas de capoeira. O autor nos traz algumas teorias sobre a origem da capoeira. Como ele mesmo pontuou na obra, a origem é incerta, há muita discussão acerca da origem. E ele questiona que, por exemplo, a teoria da capoeira se disfarçando de dança. A capoeira você disfarçava de dança, por isso que tem a ginga, por isso que tem todo um gestual para que passasse despercebido. Ele fala, olha, é pouco provável. Por que é pouco provável? Porque, como nós vimos, todas as manifestações culturais eram proibidas e perseguidas. Então, cai meio por terra essa teoria de que tinha-se uma roda de capoeira, em que os jogadores estavam jogando uma capoeira bruta, e quando se chegava à repressão, se transformava, por exemplo, num samba de roda e deixava passar. Não, o samba também era perseguido, então o autor vai nessa linha de pensamento. A questão da origem da dança da zebra. Alguns falam que a capoeira surgiu
dos africanos observarem a dança da zebra, a zebra lutando uma com a outra, dando coice, dando cabeçada, e vem essa tradição dos jovens guerreiros negolos, zumbi e a capoeira nos quilombos. Ele também questiona isso porque, segundo o autor, sem evidências históricas. Há aqueles que questionam mesmo até a existência de Zumbi dos Palmares. Os quilombos estão aí, há registro dos quilombos, mas ainda há toda uma discussão acerca desse elemento histórico que é o Zumbi dos Palmares. Essa parte aqui não está no livro, eu chamei de adendo histórico, né, da história do Brasil. Eu achei necessário introduzir, com devido respeito à obra, mas só para ilustrar para vocês qual a dificuldade que nós temos de buscar, de acessar os arquivos sobre a escravidão, porque não se tem registros históricos. Faz um link lá atrás com o que diz Eric Hobsbawm, que no século XIX houve todo o mecanismo de se fazer um apagamento, digamos assim, uma destruição de toda a nossa memória que nos ligasse com as gerações anteriores. Então, Rui Barbosa e a polêmica queima dos arquivos da escravidão. Quem foi Rui Barbosa? Rui Barbosa foi o ministro da Fazenda ao longo do governo provisório de Deodoro da Fonseca, isto é, de 1889 a 1891. Né? Todos nós sabemos que a proclamação da República foi o primeiro golpe militar que nós tivemos e depois se seguiram vários outros. A ordem para a destruição dos documentos da escravidão teria sido dada por Rui, na qualidade de autoridade de ministro, em despacho datado de 14 de dezembro de 1890, e cumprido por intermédio de uma circular, de um documento oficial, datado de 13 de maio de 1891. Olha a data, 13 de maio. O que acontecia 3 anos antes? A abolição da escravatura. Ou seja, numa data em que, teoricamente, estaríamos comemorando a abolição da escravatura, vem uma ordem para que se destrua toda a memória documental, todo e qualquer registro sobre a história da escravidão no Brasil. Essa data não foi escolhida mero acaso, não calhou de ser no dia 13 de maio. Ela está ideologicamente pensada com esse intuito ainda de ferir os negros, de ferir uma tradição, de ferir um povo. Esses detalhes eu trouxe do estudo de Américo Jacobino Lacombe, obra Rui Barbosa e a queima dos arquivos no Rio de Janeiro, Casa do Rui. Ainda sobre Rui Barbosa e a destruição de toda a documentação sobre a escravidão no Brasil, Gilberto Freire, autor do Casagrande Senzala, grande obra, ao que consta, também teria imputado a Rui a responsabilidade pela queima desses documentos, cuja destruição, segundo Gilberto Freire, teria desprezado a memória nacional, teria desprezado a história do povo brasileiro, teria desprezado a história do nosso país. Porém, há algo mais em jogo nesse enigma de nossa historiografia. Há muita coisa ainda por trás. Temos ainda que buscar quais eram as reais intenções desse ato. A queima dos arquivos da escravidão trata-se, na sempre feliz expressão de Lacombe, de uma pedra de escândalo em nossa história cultural. Né? Como tantas outras manchas na história do nosso país, essa também é uma mancha na história da escravidão, na história do povo brasileiro. Aqui eu deixo as referências para quem quiser pesquisar mais sobre o assunto. Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy, disponível no site, tal. Só buscar aí que vocês têm mais sobre esse assunto. Considerações finais. Nesse momento eu gostaria de trazer para vocês a importância da contextualização histórica. Pensar a capoeira, pensar na história da capoeira, pensar na história do negro, pensar na história da escravidão, não pode ser um fato isolado da história do Brasil, porque eles estão imbricados. A história da capoeira, a história da escravidão e a história do negro no Brasil, ela é a história do Brasil. Não há como ser diferente. Então, quando você for falar da capoeira, tem que ser de que capoeira, de que região do país, em que momento histórico você está falando. Em quais os elementos históricos que são constituintes desta capoeira, nesse período histórico e nesse local específico.
Nós vimos que a capoeira do Recife era diferente da capoeira do Rio de Janeiro, que era diferente da capoeira em Salvador. A dinâmica da capoeira. Cada estado brasileiro tem as suas especificidades, a sua cultura local. E a capoeira ela entra nessa cultura local. Então é importante sempre contextualizarmos. Sem dúvida nenhuma, a história oral é muito importante e foi muito importante para trazer a capoeira onde ela está hoje. Mas hoje você não pode ficar somente na história oral. Você tem que preservar a história oral, tem que fazer documentários, tem que registrar, fazer entrevistas com os velhos mestres. Mas hoje você tem muito instrumento, muito material para que você possa aprofundar. Tem muita gente pesquisando sobre capoeira, tem muita gente debruçada nesses assuntos sobre a origem da capoeira, sobre a importância da capoeira, sobre a evolução da capoeira, a capoeira e a educação, ou seja, há muito trabalho sendo feito, tem muitos trabalhos sendo feitos, tem muitos materiais disponíveis. Entrei outro dia, só para vocês terem uma ideia, entrei numa livraria para pesquisar sobre livros de capoeira, tinha livros de capoeira, e-books gratuitos. Você simplesmente entra lá, efetua a compra e não paga nada. Então hoje, você não pode ficar só preso à história oral. Você tem que preservar, igual eu falei, a memória dos velhos mestres. Você tem que preservar e valorizar a história oral da capoeira, mas você tem outras fontes de pesquisa. Por isso a importância dos clássicos. Por isso a importância dos estudos para a compreensão do momento em que vivemos. Olhando para a capoeira lá atrás, pegando essa aula de hoje, você consegue compreender o que está acontecendo no país hoje. A repressão, a discriminação, a opressão lá do século XVIII, XIX e XX está presente em pleno século XXI. Não vamos entrar aqui em questões políticas, porque não é essa a finalidade do vídeo, mas eu deixo para vocês essa reflexão. O que essa aula de hoje tem a ver com o que está acontecendo no país hoje? Temos discriminação? Temos ataque ao que pensa diferente? Temos tolerância religiosa no país? Fica a reflexão. A capoeira é muito mais que dar pernadas e saltos mortais. Eu vou repetir isso ao longo de todos os meus vídeos. A capoeira é uma filosofia de vida, uma forma de ver, pensar e agir tanto nas rodas quanto nas rodas e nas voltas que o mundo dá. Tanto nas rodas de capoeira, quanto nas nossas rodas mesmo, nos nossos núcleos sociais em que nós habitamos. Não há como você não fazer sempre essa reflexão. A capoeira, para o verdadeiro capoeirista, ela não está desvinculada das suas práticas sociais. Então, quem não lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Monteiro Lobato. Gostou do vídeo? Dá uma forcinha, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe para que a gente possa continuar trazendo conhecimento para vocês. Axé e até breve.